Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Hoje o TV Saudades Entrevista, pela primeira vez presencial, tem a grata satisfação, a alegria de receber uma grande atriz brasileira de teatro, de cinema, de televisão, que vai nos contar um pouco sobre o trabalho dela e muito sobre dramaturgia em geral. Recebo hoje Sônia de Paula. Sônia, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Meu amor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desses meus 51 anos de carreira. Vou tomar a liberdade de chamar de Soninha, que é como todo mundo te chama no meio, tá bom? Soninha, eu gosto de começar as entrevistas pelo começo. Perguntando para você quando que você tomou contato pela primeira vez com a arte, quando você decidiu que seria esse teu caminho e o que você fez para chegar ao ponto de dar uma entrevista para mim hoje. Bom, eu nasci em Morro Agudo, no interior de São Paulo. Perdi meus pais aos 5 anos de idade e eu fui adotada por uma família de uma cidade vizinha chamada Orlândia. E aí eu cantava muito nas rádios, no circo. E aí, nessa cidade de Orlândia, tinha uma festa de arroz. E aí eu cantei no show com o Jair Rodrigues. Aí o Jair Rodrigues falou que eu tinha muito jeito, né? Eu sempre fui desinibida, eu sempre fui assim, querendo me exibir. E aí ele falou que eu deveria vir para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, mas aí ele me deu maior força, tal, mas eu não consegui entrar na carreira de cantora, porque na verdade eu queria ser cantora. E aí eu conheci um rapaz que me apresentou o Valmor Chagas. E aí o Valmor já estava com o elenco, ele estava ensaiando uma peça nessa época, mas o elenco já estava completo. Aí ele me mandou para o Flávio Rangel, eu estreei aqui em São Paulo, no dia 21 de setembro de 1971, uma peça do Arthur Miller, Abelardo e Heloísa. E nessa peça, olha como eu comecei bem, tinha Márcia Real, Cláudio Correia e Castro, Cadu Moliterno, Carlinhos Silveira, Perry Salles e Mira Meller. Então, eu fiz essa peça durante um tempo e depois eu fui fazer um teste para a Capital Federal de Arthur Azevedo, onde eu fazia um travesti. Olha o elenco também. Eti Fraser, Sueli Franco, Fran Carlos Reis, Laerte Morrone, Roberto Azevedo e Lutero Luiz, que foi além de ser meu pai na peça, ele e a Eti Fraser foram pessoas muito importantes, né, para eu poder iniciar a minha carreira, muitos conselhos, muito apoio. E aí eu estreiei essa peça aqui em São Paulo também, estreiei, quer dizer, foi minha segunda peça, né? E aí com essa peça eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu estou lá até hoje. Interessante, os nomes que você citou são só nomes de grandes nomes, né? Mesmo o Jair Rodrigues, Valmor Chagas, Cláudio Correia Castro, saudosa Eti Fraser, muito interessante. Eu quero te perguntar o seguinte, você, criança, você era público você ia a cinema, você ia a teatro, você via TV. Na verdade, eu quero saber o seguinte, você tinha ídolos entre os artistas brasileiros? Meus ídolos até hoje. Meu ídolo era Roberto Carlos, que é até hoje, Ângela Maria, mas lá eu não ia, não frequentava, não tinha teatro. A minha referência do teatro era o circo.
todo mundo deve lembrar, quem é da minha idade, assim, dizer assim, no céu uniram dois corações. Então, eu amava aquela representação de circo. Mas o que eu queria mesmo era ser cantora. Mas já gostava da dramaturgia. Agora, uma pessoa que me impressionou muito na televisão, eu vi a novela Ana Rosa, Valmor Chagas, Joana Fon, O Direito de Nascer, que eu ouvi em rádio, mas também vi na televisão. Mas eu me lembro uma pessoa que me impressionou muito e que é minha grande ídola, que foi Bibi Ferreira. Então, aí eu quero saber o seguinte, você tinha esses ídolos, você conhecia esses artistas pela TV, de nome, como é que foi, de repente, estar trabalhando com alguns deles? Você tinha noção, por exemplo, de quem era Valmor Chagas? Do tamanho que ele tinha? Não tinha noção da importância dessas pessoas. Eu só tive realmente a noção quando eu comecei a fazer teatro, porque aí eu ouvia como as pessoas falavam dele, como as pessoas tratavam. Todo mundo frequentava, né? Vocês devem lembrar, um restaurante chamado Piulim, né? E aí todo mundo se reunia lá. Então, lá eu pude conhecer várias pessoas que eu via através da televisão. Mas o Valmor, eu fiquei muito emocionada. E mais ainda, por ele ter me tratado de igual. Parecia ser uma colega, que eu vinha a ser anos depois, né? Mas lá atrás, eu imaginava, eu sempre fui uma pessoa com uma imaginação muito grande. E eu acho que eu consegui atrair. Então, eu sabia que algum dia o meu caminho ia se cruzar com o Roberto Carlos, com a Bibi Ferreira, com aquelas pessoas. Não sei, era uma certeza que eu tinha. Ou não sei se a vontade era tão grande que aí eu consegui concretizar isso. E o que acontece nessa hora? A boca seca, a barriga, a perna treme, a barriga dói a barriga. Como é que é cruzar com um grande ídolo, de repente? Américo, ou às vezes nem de repente, Américo, né? É uma emoção como eu estou agora. Né? Eu sempre me emociono muito, não só quando eu estou com as pessoas, também quando eu tenho a oportunidade de falar dessa Sônia que conseguiu realizar os seus sonhos, né? Que foram muitos. Né? Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos, e eu tinha muitos sonhos, consegui realizar muitos deles, ainda tenho muitos sonhos e eu espero realizá-los. É uma emoção e que eu não faço de conta que eu não estou emocionada. Como eu estou agora, eu fico me emocionada, eu sou uma pessoa muito da emoção. E está tendo essa oportunidade, fazendo essa entrevista com você, pessoalmente, me emociona muito, porque com essa loucura que a gente está vivendo, com essa modernidade, que eu acho super válido, a internet, mas eu tenho uma filosofia, nada substitui o contato humano. Então, estar aqui com você, com o Marcelo, né, a mim me emociona muito. Ô, Soninha, e você tem noção, ou você já teve a experiência, de repente, saber que pode representar para os jovens atores um pouco disso? Você já teve essa experiência? Soninha, trabalhar com você, eu vejo você... Já aconteceu isso com você? Não, eu já tenho colegas, né, que falam assim para mim, ai, que bom estar trabalhando com você, mas colegas que já estão aí na estrada. Eu tenho muita referência, não da atriz, de pessoas se espelharem em mim, mas eu tenho de um projeto que eu faço, que é o projeto de incentivo à leitura, que é o Lê Pra Mim. Agora, tem pessoas que eu trabalhei, como o Fábio Donato, o Fernando Campos, o Marcelinho, que eles falam assim, olha, hoje eu sou o que eu sou porque eu trabalhei com você. Então, quer dizer, na realidade eu tenho, né? Mas eu não era como atriz. Eles não citaram o lado de atriz, eles citaram o lado da produtora, porque esses trabalhos que eles me citavam, eu trabalhava não só como atriz, como produtora. Mas o que ficou na cabeça dessas pessoas que eu estou te falando foi o lado produtora, porque eu sou muito generosa, eu sou muito profissional. Desculpa a modéstia, mas eu me coloco no lugar deles. Então, por isso que eu acho que eles têm eu como referência nesse sentido. Você, pelo que você contou aí, você foi muito bem recebida por esses grandes nomes.
eu acredito que isso te ensinou a receber também os jovens que chegam. Com certeza. Agora, o que eu quero saber de você é o seguinte, a relação do jovem ator de hoje com a profissão é igual a que você, jovem atriz, tinha, o jovem ator da sua época tinha? A relação com a profissão é a mesma ou você vê diferenças? Não, eu não vejo diferença, não. Eu acho que tem bons profissionais hoje, maus profissionais, como tinha também antigamente. Eu acho que é como você leva a sua carreira, você como colega, você como produtora, você mesmo, aliás, você às vezes coloca as cartas na mesa e as pessoas embaralham de uma outra forma. Mas aí você, com a sua experiência, mostrar para essas pessoas a importância de ser um bom profissional, de ser um bom colega. Você começou no teatro, você contou através do Monchagas, primeira peça, segunda peça, então você tem toda uma formação teatral. Quando surgiu a televisão surgiu antes do cinema? Surgiu antes do cinema. Como é que surgiu a televisão? Eu estava no Rio e aí eu fui lá me oferecer para fazer televisão. E aí me deram uma oportunidade para fazer 20 capítulos de uma novela chamada A Patota. E olha como eu entrei pela televisão, sendo filha do Antônio Carlos Pires, né, que ficou um grande artista, um grande comediante, mas todo mundo conhece sendo o pai da Glória Pires. Mas eu entrei muito bem nessa novela, entrei sendo filha desse grande ator, do qual me ensinou muito. Agora me conta uma coisa, teatro é tudo mais. Tem que falar, projetar mais a voz, os gestos são maiores. Tem o processo de continuidade. A televisão grava descontínuo e é tudo menos. A atriz que teve a formação de teatro estranhou a linguagem televisiva? Muito, muito. Me lembro do diretor falando assim para mim, menos. Eu exagerada, falando assim, ah! Aí ele falou assim, não, fala baixo, o microfone está aqui perto. Então é uma outra... Mas você também aprende rápido, né? Eu sou muito disciplinada. E a coisa da continuidade? A coisa da continuidade, eu aprendi muito cedo. Então, a televisão, vocês sabem, tem uma pessoa, um profissional que faz a continuidade das personagens. Mas eu sempre era uma profissão assim, que eu gostava a continuidade. Então, eu sempre fazia a minha, mas subordinada à profissional. Mas eu ficava atenta. Eu entrei com esse anel, eu entrei com o cabelo, com uma presilha desse lado, eu estava de óculos, eu estava sem óculos. Eu sempre fui muito atenta a isso. Ô Soninha, desde o começo, quando você se profissionalizou, você viveu da tua profissão, porque é uma profissão muito estável. Você fez outras coisas, você pensou em desistir. Conta isso um pouco pra gente. Desistir não, mas eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, eu e a Lucélia Santos, aliás, foi a Lucélia que me levou, numa clínica de emagrecimento. Além dessa clínica, eu trabalhei como secretária da Bibi Ferreira, eu vendi muitas coisas, e é uma coisa impressionante, Américo, eu fazia uma novela de muito sucesso, que foi a segunda novela, que foi O Estúpido Cupido. Ai, meu Deus! Onde é que está minha bala Piper? Eu fazia uma peça maravilhosa chamada A Longa Noite de Cristal, do Oduvaldo Viana Filho, e fazia faxina aos sábados, para poder ajudar nas despesas. Mas com muita honra, eu conto. E, então, claro, foi de boa, para mim, não tem esse problema. O cinema surgiu antes do Estúpido Cupido, mas eu quero falar de Estúpido Cupido, que foi a partir de quando eu conheci o teu trabalho. Estúpido Cupido foi uma novela de tremendo sucesso. O interessante é que o grupo jovem, o Tião, entrevistei o Tião, ele falou que ele fazia um menino de 18 anos quando ele tinha mais de 30. Como é que foi isso? Como é que foi a convivência com esses atores mais velhos? Mais velhos. Eu também... quanto tempo eu tinha? Ai, meu Deus. Eu acho que eu devia ter uns 24, talvez.
Eu acho 23 anos eu tinha, acho que 22, 23 anos. Olha, para mim foi maravilhoso, porque essa profissão da gente é uma maravilha, Américo, porque ela te dá a oportunidade de você viver e reviver coisas da sua vida. Viver coisas que você pode não conseguir na sua vida como pessoa, como ser humano, e reviver coisas. Por exemplo, a novela se passava numa cidade do interior, né? E eu sou do interior, então eu pude viver a minha adolescência fazendo Estúpido Cupido, reviver a minha adolescência. A cidade de Albuquerque, né? Porque A cidade de Albuquerque, que a gente gravava em Itaboraí. E a novela, ela foi inspirada numa cidade do Mário Prata. Que é Lins. Lins. Que antigamente chamava Albuquerque Lins. Exatamente. Agora, quando entra numa novela, dá para saber, dá para sentir se a novela vai ser sucesso ou é completamente um tiro no escuro? Eu acho que é um tiro no escuro. Eu acho, por exemplo, o Estúpido Cupido, a gente sempre fala, né? Ah, essa novela vai ser um maior sucesso. E a gente faz para isso, né? Mas eu acho que não tem como prever. Eu acho que vai acontecendo, o público escolhe, o público abraça. É como os personagens. Eu acho que você não sabe se aquela personagem vai fazer sucesso ou não. Estúpido Cupido teve também a qualidade de reviver músicas que tinham sido sucesso 20 anos antes. Né? Exatamente. E você trabalhou com pessoas muito legais, Barrosim, Nélia Torraca, Françoise Forton, Heloísa Millet, Maria Della Costa, que era minha mãe, Leonardo Vilar, Luiz Armando Queiroz, Janane Machado, Mauro Mendonça, Lousadinha. Ai, Lousadinha, que coisa linda. Vicky Militello, né? É um elenco maravilhoso. E depois disso, depois de Estúpido Cupido? Você fez outra novela do Mário Prata. Não. Aí eu fui fazer linha de show. Fui fazer O Planeta dos Homens. Fiquei um ano na linha de show. Aí depois voltei para as novelas e fui fazer uma nova novela do Mário Prata que chamava Sem Lenço, Sem Documento. Você é de uma geração de atores em que ainda havia preconceito com a carreira. Os pais achavam que a carreira de ator não era uma coisa séria. Você enfrentou esse tipo de preconceito ou você teve apoio dos teus pais? Não, eu tive apoio dos meus irmãos, né? Porque, como eu disse para você, eu fui adotada por uma família e com 17 anos eu fui morar com meu irmão mais velho. E eu falei para o meu irmão que eu queria vir para a cidade grande. E meu irmão não me impediu. Esse meu irmão hoje não está aqui entre nós, morreu esse ano. Mas foi um grande incentivador. Né? Minha família, os meus irmãos, sempre acreditaram em mim. E essa família que me criou, Américo, inconscientemente eles me criaram para ser uma atriz. Para essa carreira com tanta dificuldade que a gente enfrenta. Que você tem um tempo que você trabalha, um tempo que você fica desempregada. Tem essas coisas. Então, eles me criaram para fazer de tudo um pouco. Então, eu sou uma pessoa que sei cozinhar, eu sei limpar uma casa, eu sei passar uma roupa. Eu sou uma grande vendedora, porque eles me falavam para eu vender laranjas. Então, eles me criaram inconscientemente com horário. Eu tinha muito horário nessa família. Sônia, agora é a hora disso, é a hora daquilo. Então, eu já adquiri uma disciplina na minha criação. Então, para mim, foi tranquilo. Eu tive todo o apoio que precisa para você seguir essa carreira. Mas é verdade que os atores da tua geração enfrentavam muito preconceito. Eu não tive, graças a Deus. Hoje é o contrário, hoje os pais empurram para... Hoje todo mundo quer ser celebridade, quer ser... É celebridade, né? Mas também eu acho válido, né? Quer se exibir, quer se mostrar. Eu acho que vai na sua, que um dia você pode fazer sucesso como celebridade, vai estudar. A gente tem um grande exemplo que eu faço questão de citar. Eu acho que essa menina Grazi Massafera, que eu conheço assim, né? E a Sabrina Sato também, foram meninas que participaram de um reality show, e a Grazi foi estudar, e hoje eu acho uma grande atriz. E a Sabrina é uma grande apresentadora, uma grande comunicadora. Então, acho que a gente tem que reverenciar essas meninas que se
que seguiram caminhos aproveitando uma oportunidade que tiveram nesse reality show. Antes de falar um pouco mais do trabalho na televisão, eu quero saber do cinema. O cinema surgiu aí entre a participação na Patota e no Estúpido Cupido. Você também buscou isso, fez teste, foi convite, e quero que você fale de novo da linguagem, porque cinema é menos ainda que televisão, né? Menos ainda, Américo. Para mim, então, foi uma dificuldade. Meu Deus, aquele telão, aquela telona eu me vendo. Eu também não fui convidada, não. Eu sempre fui me oferecer, porque você sabe, né? Tem as agências, você fica sabendo que vai ter um filme, eu sempre fui me oferecer. Claro que depois, né, eu fiz um filme que eu fui convidada, né? Mas esse primeiro filme eu fui lá me oferecer e tive sorte. Hoje você domina as 3 linguagens? Gosta igual das 3? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu não domino, não. Eu não domino. Sabe o que é? Você fica um tempo sem fazer e vão vindo muitas técnicas novas, né? Apesar que eu acho que a emoção é sempre a mesma, né? Então eu sou uma atriz de emoção. Então eu falo o que o senhor quer que eu faça, meu diretor, aonde está a câmera. E sempre a gente ensaia, né? Então eu pergunto, eu estou bem? Você quer que eu faça menos, mais? Que eu gesticule assim? Então eu sou muito dirigível. Eu boto a minha emoção mais subordinada a que o diretor me pede. Tanto no cinema, no teatro, como na televisão. Tá. Bom, Soninha, aí eu estou vendo aqui, né? Você fez, na sequência, a Patota, Estúpido Cupido, Silêncio em Documento, A Sucessora. Maravilhosa novela. Imagine se é hora de tomar café da manhã. São 11 horas. Já é hora de almoço. Eu prometo que na próxima semana eu entro nos eixos. Volto ao meu ritmo normal de trabalho. E a Adélia, como está lá? Funcionária perfeita. Vai ser aumentada esse mês. Faz mais do que lhe é pedido. Eu fico muito feliz com isso. Isabel? Sim. Antônio? Pois não, senhor? Onde é que está nosso filho? Bom, Isabel, onde é que... Façam um favor de encontrá-lo imediatamente. Imediatamente, senhor. Com licença. Lembra o nome do personagem? Isabel. Me fala um pouco da Isabel. Isabel, eu estou dizendo para você, que quando você consegue realizar coisas que ainda eu não consegui realizar na minha vida, né? Eu acho casamento uma maravilha. Eu queria me casar, não me casei ainda, mas na novela eu me casei. Então foi maravilhoso. Me lembro eu entrando na Igreja da Glória, pelos braços, ao lado assim do Paulo Figueiredo. Foi que eu entrei na igreja, com o personagem dele. Foi uma novela linda, uma novela que eu fui fazer essa novela, eu vinha de um grande sofrimento, né, pessoal, que eu tinha acabado de perder uma filha de 7 meses e meio, então eu estava muito arrebentada. E a arte salva, né? E eu ter tido a oportunidade de fazer essa novela foi muito bom, né? Aliviou um pouco aquele sofrimento do qual eu estava passando. Bom, aí vieram o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fazendo a Ignácia, que era uma boneca que era tipo a Emília. A Emília ficou sem falar e a tia Anastácia deu de presente para Narizinho a Ignácia. Chega Mais. O noivo está chegando! Chega Mais, maravilhoso. Olha, ai meu Deus, que saudade. Jacira, contracenando com Riqueta Brieba. E eu empurrava a cadeira, ai meu Deus, que maravilha, de Elza Gomes, que eu já tinha trabalhado no teatro com ela, numa peça Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com essa grande atriz. Então foi maravilhoso, Chega Mais. Uma novela com Sônia Braga e Tony Ramos. Até aí, todo ano uma novela. Depois deu um hiato, você foi para SBT, você fez 2 novelas na SBT. E depois, por que esse hiato? O que faz parte da carreira da gente, né, Américo? Não recebi nenhum convite. Eu batia nas portas, as portas se fecharam todas. Você não tem problema de pedir não, trabalho? Não, de jeito nenhum. Tem ator que tem pudor, né? Não tenho pudor nenhum, meu amor. Desculpe a modéstia, eu vou oferecer uma coisa que eu faço bem. Não sei, claro que eu não agrado todo mundo, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas eu sou uma grande profissional. E eu acho que sempre tem um papel para uma atriz do meu tipo,
Mas eu acho, Américo, que é Deus. Não era o momento. Eu tinha que passar por esse momento de desemprego para poder estar contando aqui hoje que essa carreira não é só de glórias. Tem os momentos de que você fica sem trabalho e você tem que saber entender, se esforçar. E é uma coisa que eu digo para você, mas eu tinha certeza do que eu queria. Então, eu nunca pensei em desistir. Eu digo, é o momento que eu estou passando. Claro que eu chorava, que eu esperneava, que eu reclamava, que eu questionava o meu talento, a minha capacidade, mas em nenhum momento eu pensava em desistir. Aí depois do SBT você voltou para a Globo, depois de algum tempo você voltou para a Globo, fez Voltei. algumas novelas, mas eu queria chegar a Indomada. Eu prometo que nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Greenville em noite de lua cheia. Podem apostar. Onde você fez A Indomada é outro presente de Deus, né? o Cadeirudo. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Vocês já sabiam, porque o Cadeirudo era uma surpresa, né? O público não sabia quem era, permeou a novela inteira. Foi revelado no penúltimo capítulo. Mas você já sabia? Não. Foi surpresa para você quando, de repente, Nossa! Aguinaldo te deu o Cadeirudo? Nossa, Américo, nessa novela eu ia fazer uma secretária do prefeito, do Paulo Betti. Aí o Paulo Biratã, o diretor, ele teve na locação, numa cidade, lá em Maceió, perto, entre Pernambuco e Alagoas. Não sei se foi em Maceió onde ele teve. E ele viu outros tipos de pessoas. Ele resolveu me tirar do papel. E colocou uma outra atriz, que eu não me lembro o nome dela agora. E aí eu fui fazer uma das beatas. Então, até o capítulo 80, eu não falava nada. Eu só fazia carão, né? Porque eram 3, era eu e mais 2, e a Ana Lúcia Torres. A gente era assim, tipo Curica da personagem da Eva Vilma, né? Comandadas pela grande altiva. Aí um dia eu falei assim para a Vivinha, para a Eva Vilma, quando você se dirigir a minha personagem, né, a Lourdes Maria, era o nome da personagem, fala assim, porque ela falava assim, suas pombalesa. Eu falei, me chama de pombalesa? Ela disse, chamo. E o personagem foi crescendo, graças a Deus, e eu fui o Cadeirudo. Olha, eu nunca... Quem era o Cadeirudo, para quem não viu a novela? Era um bailarino que fazia. Ele só fazia... Porque, na realidade, ele só assustava as mulheres. Por isso que podia ser. Tanto é que teve várias opções. No penúltimo capítulo, a minha personagem do Rodrigo Faro, do Licurgo, do Ari Fontoura. E aí, todos que pudessem, que o Aguinaldo escolhesse para ser o Cadeirudo, teria uma lógica. No caso da minha personagem, é porque ela era uma beata. Então, ela ficava implicando com todo mundo. Sabe aquelas beatas, cidade do interior? Gente, que tem muita, desculpem, né? Tem na cidade grande, mas na cidade do interior é mais comum. E aí, eles escolheram, levaram, o penúltimo capítulo levava todo mundo para a delegacia e ela dizia, agora, e aí mandava, tirava o chapéu e aí revelava que era Lourdes Maria. Você imagina a loucura, né? Eu estava em Brasília. Vocês faziam aposta? Vocês tentavam adivinhar quem... Não, a gente tentava entre o elenco, né? O Marcos Frota me contou que a filha dele implorava para ele, para dizer, papai, eu fiz uma aposta no colégio, eu preciso ganhar. E o Marcos disse, eu não sabia. Ninguém sabia. Do elenco, ninguém sabia. Acho que é só os diretores mesmo. Porque a Beth Faria, que era a delegada, me disse que não sabia. Diz uma coisa, Soninha, todo ator, o público se renova, você tem uma carreira longa, mas todo ator é conhecido por um ou dois personagens. Você acha que a Sônia de Paula é conhecida por quais personagens? Estúpido Cupido. Pelo Estúpido Cupido? Pelo Estúpido Cupido. Mais do que o Cadeirudo?
Eu acho que mais do que o Cadeirudo. As pessoas me reconhecem quando eu começo a falar, pela voz. Claro, né? Gente, Estúpido do Cupido foi em 76, nós estamos em 2022, bota um tempo nisso, né? Estou com 69 anos, vou fazer 70 o ano que vem. Mas eu começo a falar e as pessoas reconhecem pela voz. Eu acho que pelo sorriso, pela alegria, eu acho que eu consegui manter, Américo, a Sônia da minha infância. Minha infância foi uma infância muito feliz. Então, eu acho que eu carrego isso até hoje. E aí, quando eu abro o sorriso, as pessoas reconhecem. Mas eu digo que é pelo Estúpido Cupido. Foi quando eu comecei a ver o teu trabalho. Quero falar um pouco de composição. Quero saber como é que a Sônia trabalha as personagens dela. De dentro para fora. Primeira coisa, você diria que você habita os personagens ou eles habitam em você? Eu acho que eu puxo, eu procuro dentro de mim esse lado meu. O lado, quando eu fiz a Sucessora, eu era uma empregada doméstica, eu já tinha sido. Eu acho que todos nós temos dentro da gente várias pessoas, várias personalidades, várias. Então, eu procuro tirar essa personagem de dentro. Mas eu tenho uma coisa com o visual. Uma coisa de louco, né? Quando eu fui fazer... Ficou só de fora para dentro, então? Não, de dentro para fora. Mas o visual é importante. O visual é importante para mim. Eu dou um valor muito grande, porque é o que imprime, né? A primeira imagem, as primeiras imagens são aqui, o público, eu acredito, ele te observa. Ele, como é que é aquele tipo? E aí depois, porque você só vai conhecendo as personagens com o decorrer da novela, ela não mostra de cara. Ou, de repente, também ela mostra, como é uma novela brilhante, que eu não fiz, brilhantemente, que é a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia. A favorita, que mostra no começo uma que é mau caráter, depois você acaba descobrindo que é outra, que é a outra. Então, claro que tem personagens assim. Mas, no meu caso, eu busco de dentro para fora, porque eu acho que eu tenho essa... Quando eu pego e eu leio, eu digo, dentro da Sônia tem essa personagem. Mas eu me preocupo com o visual. Por exemplo, uma coisa de louco que eu fiz, que é coisa de maluco. Quando eu fui fazer a Indomada, que eu fui fazer a Lourdes Maria, eu falei, a Lourdes Maria. Então, me baseei na Madonna, que tem uma filha que chama Lourdes Maria e que ela tinha feito Evita. Aí eu fiz o cabelo de Evita. Agora, olha como é que vai saber isso. Então eu fui nessa criação. Mas como é que é? Você sugere isso para o diretor tem que aceitar, ou você... Como é que funciona isso? Você sugere. Tem uma abertura, ela vai com o histórico dela, que ela faz um estudo, né, da personagem, e aí ela te pede sugestão. Mas o que você pensou? Tem-se uma conversa, né? Eu tive essa oportunidade. Eu sempre tive essa oportunidade dos profissionais, a figurinista, o cabeleireiro, perguntar o que eu achava. Mas eu já tinha estudado em casa. Então, quando eu vou para essa reunião, eu já vou preparada. Ou às vezes também você já recebe os capítulos. Então eu já tinha lido alguma coisa, então eu vou um pouco preparada para discutir. Agora, quando o trabalho está rolando, você já está com o teu personagem definido, no teatro, no cinema, na televisão, você convive com eles fora de cena? Eles te dão toque? Você pensa neles? Ou o tempo todo. É? O tempo todo. Como é que é isso? Eles ficam meio siameses, da minha pessoa. Eu tenho necessidade de conviver. Os atores que falam, fechou a porta do estúdio, a personagem ficou lá. Não. As minhas personagens, elas são siamesas minhas durante o tempo que eu estou executando o trabalho. Mas para entrar em cena, seja no teatro, seja no set, seja no estúdio, você precisa de concentração para eles virem mesmo? Ou bastou vestir o figurino? Como é que é isso? Eu acho que é um todo. Desconcentrar? Eu acho que é um todo, mas você precisa de uma concentração. Eu não sou uma pessoa que... Você chega no teatro com antecedência? 1h30, 2 horas,
Mas tem ator que chega 5 minutos antes, faz a maquiagem, é maravilha. Eu não. Eu tenho uma necessidade de olhar, de saber, aí, como vai, tudo bem? Falar com a bilheteira, falar com... Eu tenho essa necessidade. Antes de entrar em cena, eu rezo um Pai Nosso e digo, e tenho que ficar um pouco caladinha, porque eu sou muito agitada. E na hora de ir embora, você precisa desconcentrar também? Ou aí sim... Eu tiro a minha maquiagem e tento falar, fica um pouquinho aqui que eu estou tirando a maquiagem. Mas ela me acompanha o tempo todo. A personagem me acompanha, mas com respeito. Ela agora não vai estar de frente, ela vai estar atrás. Né? Então elas são siamesas e no meu caso, eu me permito colocar uma de frente e depois uma atrás. Agora, o que é mais difícil para construir, Soninha? Um personagem ou uma personagem completamente diferente de você. Eu sei que todo ator gosta da desconstrução, mas uma personagem nada a ver com você. Ou o mais difícil é aquela que mexe com tuas feridas, mexe com tuas dores. O que é mais difícil para você? Qual personagem, qual trabalho que é mais desafiador? Aquele que é distante, que você não conhece nada? Ou, de repente, aquele que vai mexer na tua emoção, na tua história? Como eu disse para você, eu acho que todas as personagens, né, estão dentro da gente. Agora, no meu caso, quando eu tenho que reviver coisas que foram muito dolorosas para mim, que eu já vivi, claro, né, eu com 69 anos, com 51 anos de carreira, tenho uma experiência de ter vivido muitas Sônias que estão dentro de mim. E reviver as sofridas foi muito doloroso. Mas é catártico. Como? É catártico. É desconfortável. É desconfortável você reviver. Você viver... você voltar a um passado que não foi tão bom. Você já viveu o personagem que existiu? Personagem real? Já fez algum personagem real? Real para mim ou real? Não, uma pessoa que tenha existido. Contemporâneo não. Alguma personagem histórica, algum... Como, por exemplo, a Andréa Horta fez a Elis, como o Abravanel fez o Tim Maia. Você já fez algum personagem que tenha existido? Eu fiz... não foi representado, foi lido, mas era um pouco representativo de uma pessoa que eu conheci, né? Eu fiz um trabalho durante 2 anos sobre Cora Coralina. Então eu pude ter falado os poemas daquela grande poetisa. Ai, me emocionava muito. Agora, você acha que é mais responsabilidade para o ator quando ele vive alguém que existiu de verdade? Sim. Ainda que seja... é sempre um recorte de uma fase da vida. Sim. Mas é mais responsabilidade? Eu acho que tudo é responsabilidade. Eu diria que é uma cobrança maior. Porque como você conhece, né? Por exemplo, não sei se Cora Coralina falaria desse jeito. Né? Por exemplo, ela tem um poema que cada pessoa fala de uma maneira. Então, quer dizer, eu falo como eu sinto. Então, cada pessoa sente de uma maneira. É como, sei lá, um jogador de futebol, né? Você joga de uma maneira, o fulano joga de outra. Você vai dizer, claro que eu gostaria de falar como a Bibi Ferreira falaria. Né? Mas eu sou uma outra pessoa, eu tenho uma outra maneira, uma outra maneira de colocar o meu sentimento. Então, mas eu acho que a cobrança é a comparação que as pessoas querem fazer. E não existe, gente, comparação. Nenhum dos dedos são iguais. Então, eu acho que a minha emoção é diferente da sua, a minha maneira de representar é diferente da sua. É legal você falar isso, que eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco, mas antes eu quero saber de você o seguinte. Já houve trabalho que você se arrependeu de ter aceitado? E já houve trabalho que você se arrependeu de não ter feito por não acreditar e, de repente, o trabalho estourar? Já aconteceu isso com você? Não. Teve alguns trabalhos que eu falei, que roubada, né? Na época, né? Mas fiz.
porque eu nunca fui de negar trabalho. Porque eu sempre... Eu não intuía isso. Hoje eu sei disso, mas na época eu não intuía isso, mas eu não intuía, mas tive uma grande intuição. Porque eu acho que esses trabalhos que eu fiz assim, não de má vontade, que eu falei, não deveria ter aceito, estou pagando miquinho, foi um aprendizado. Eu aprendi de alguma forma, porque eu acho, Américo, que não existe trabalho ruim. Você que tem que encarar. A partir do momento que eu aceitei, então todos eu fiz com muito amor. Então, mas é diferente, por exemplo, Soninha, fazer uma novela inteira do que fazer uma participação especial. Eu não tive... Por exemplo, são 4 casos. Fazer uma novela inteira, fazer participação especial numa novela. Fazer um seriado, tipo, você decide que todo mundo entra junto. Uhum. Ou fazer uma participação, por exemplo, como na Grande Família, que tem um elenco fixo, você vai e faz uma participação. São composições diferentes? São desafios diferentes, né? É um desafio, porque, por exemplo, quando você faz uma novela inteira, você tem aquele tempo de você ir fazendo com que o público vai te conhecendo a tua personagem. Quando você faz uma participação, depende, você entra lá só para entregar uma carta. Por exemplo, eu fiz uma participação naquele programa da Fernandinha Torres, como era o nome? Os Normais? Hã? Os Normais? Os Normais. Que eu estava gorda na época, então era maravilhoso. Foi maravilhosa a participação, porque ela dizia assim, não tem roupa, né? Tem alguma roupa para mim? Que eu perguntava, né? Ela dizia assim, sei que ela ficava muito louca da vida, assim, não tem mesmo que ela está muito gorda. Eu me diverti fazendo aquilo, mas também foi um toque, quando eu disse assim, ai meu Deus, ela é tão magrinha, tudo fica bem, eu estou tão gorda, entendendo? Aí eu falei, mas valeu a pena ter feito, né? Contracenar com a Fernandinha, que eu conheci pequena, participar de um programa legal. Agora, foi uma cena boa. Eu sempre tive muita sorte. Todas as participações que eu fiz foram participações que tinha a ver, né? Mas claro que eu vou te responder, fazer uma novela inteira você tem muito mais chances, né, das pessoas te conhecerem e reconhecerem o teu trabalho. Mas eu dei o exemplo da Indomada, foi uma novela que até o capítulo 80 eu só fazia carão. Agora, se você tivesse que escolher entre um protagonista num projeto mais ou menos, e quando eu falo protagonista, tem a coisa da remuneração também. Uhum. Mas é um protagonista num projeto mais ou menos, um projeto meia boca, ou um bom personagem, ainda que não protagonista, num grande projeto. Mas sem dúvida nenhuma, um grande projeto para mim. É um grande projeto. Nem sempre a protagonista é o grande sucesso da novela. Não estou desmerecendo, entenda bem, gente. Eu até vejo muito pouco a novela, eu vi pouquíssimas coisas. Mas você vê, a Maria Bruaca, da novela Pantanal, não é a protagonista. E essa moça, essa atriz, está arrebentando. Então, nem sempre a protagonista é o grande sucesso de uma novela. Soninha, quantas vezes você já morreu? Quantas vezes? Eu acho que só uma. Novela? Acho que foi só uma. E como é que é gravar a morte? Faz especial? Eu não gravei a morte, eu não gravei. Era uma novela que eu fiz no Meus Filhos, Minha Vida. A novela terminava no capítulo já com a minha morte. E aí a novela continuou. Então já estava... O enredo já era esse, porque eu morria e a minha filha sobrevivia, né? Porque eu estava grávida e minha filha sobrevivia. Então, mas não teve aquela coisa de caixão. Ai, Américo, eu não sei. Eu não tô... Você faria? Eu faria, né? Falando nisso, você tem restrição? Tem cenas ou personagens que você não faria? Não, eu faria todos. Todos? Todos. Tudo que você... Agora, nesse momento da minha vida, tem um filme lindo que chama... Eu não sei se é Chuvas de Verão, não sei, que a Miriam Pires fazia com Jofre Soares. Fantástico. Chuvas...
Eu não acho que era esse. Então, os dois nus. Eu não sei se hoje, né, gente, eu faria uma personagem, teria que ser uma personagem muito forte para eu poder me despir. Né, gente, eu sou uma pessoa que sou bariátrica, então, gente, de boa. Eu acho que eu estou um pouquinho bem, mas está muito caído. Eles já eram bem idosos Exatamente. E foram tratados. É lindo o filme, é lindo. E aí eles estão nus, mas é uma cena linda dos dois. Então, eu não sei, eu poderia fazer, eu não nego nenhum papel, nenhum dos papéis. Mas eu teria que ser um papel com um porquê muito importante para eu poder me despir. Porque eu acho que a idade, tudo bem, é bonito, mas você tem que colocar de uma forma poética para não chocar. Eu sempre gosto de citar uma peça de teatro que eu vi com a Glória Menezes, que ela fazia uma doente terminal já com 70 e tantos anos, que quando ela morre, eu fui na estreia, ela morre... Qual era a peça? O Ensina-me a Viver, não é não? Não, antes. Eu não me lembro. Ela morre e quando ela faz a passagem, ela faz uma nudez frontal, aos 70 e poucos anos de idade. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi no teatro na minha vida, pela beleza, pelo contexto, entendeu? Uhum. Foi muito interessante aquilo. Então, aí tem uma lógica, né? O porquê. Então, eu faria. Mas eu nunca me arrependi. Não me arrependi, porque eu acho que foi importante para mim. E porque também, Américo, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu sempre sobrevivi da minha profissão. Então, eu também não tinha como dizer não. Então, não só por não dizer não, e também pelo lado financeiro. Aquilo ia me ajudar. Então, sendo muito sincera, então eu precisava daquele dinheiro. Ô, Sonia, você já substituiu no teatro? Várias vezes. Você busca referência ou você busca fazer diferente? Olha... Claro que tem as marcas. Mas aconteceu uma coisa incrível. Eu fiz uma peça chamada A Mulher de Todos Nós, que eu substituí, eu era bem jovem, substituí uma atriz que já está representando lá no andar de cima. Era uma empregada, inclusive, Suzy Arruda, com a Fernanda Montenegro. Eu fiz uma substituição. Depois eu substituí numa peça Ângela Leal, numa peça que era a produção do Ari Fontoura e Renata Fronze. E agora eu faço uma peça As Meninas Velhas, que eu estou substituindo a Divina Valéria. Então Mas você busca referência ou você tenta fazer seu trabalho de distanciamento? Nesses 3 casos, eram pessoas completamente diferentes de mim. Na altura, no biotipo. Tem que mudar até o figurino. Mudar. E o Tovar, meu amor, me deixou elegantérrima. Porque, olha, substituir a Divina Valéria... Gente, aquela mulher alta, né? Magra, né? Elegantérrima. Aí eu falei, ai, meu Deus, Tovar. Ele falou, não, vou te deixar elegante. Me deixou. Eu tive na estreia, lembra? Lembro. Agora, e na TV, já fez remake? Não. Não, fiz um remake. Da Mulheres de Areia. Quem é que fez? Com a Glorinha Pires. Quem é que fez o papel na versão original? Não sei nem se tinha. Eu fazia uma empregada da Suzana Vieira, na casa de Angra. Nunca me antenei a isso se tinha na primeira versão. Eu perguntei tudo isso porque, na verdade, eu quero saber outra coisa. Quando é o contrário, você já foi substituída? Já. Dá ciúmes? Olha, eu tenho um grande orgulho. Ou a mesma coisa, se alguém fizer um remake que você, de repente, é Indomada, alguém fizer o Cadeirudo, ou alguém fizer a Cissa do Estúpido Cupido? Meu amor! Eu vou dar toda a força, mas vou dizer bem, que ciúmes, né? Não tem ciúmes? Não, tenho. Tem? Ai, meu amor, mas eu vou te dar, porque faz parte, né, bem? Agora, eu tenho um grande orgulho na minha carreira. Eu fiz uma peça, um musical, que se chamava Viva o Cordão Encarnado. E eu tive a honra, né, de ser substituída, né? E ela já falou isso outras vezes, então eu também vou falar. Quem me substituiu foi Elba Ramalho, essa grande cantora.
Então eu tenho esse histórico, né? A Elba me substituiu. Bom, Sônia, um trabalho dura, assim, uma novela dura 8 meses, uma peça de teatro tem um período de ensaio, tem o período que ela fica em cartaz, o filme se fica o tempo todo filmando, né? Algum tempo filmando. Como você falou que você convive com os personagens enquanto eles existem. Quando o trabalho acaba, o que dá? Luto, vazio, alívio? Qual é a sensação que dá quando o trabalho se encerra? No meu caso, né, ele é uma angústia muito grande, da despedida. Eu realmente, porque eu ainda não sou uma pessoa tão iluminada, preparada para a morte, né? E é uma sensação, a angústia da despedida, que não é uma despedida, é uma morte mesmo. Você tem que matar, que ele tem que seguir a vida dele. E para onde esses personagens vão quando eles acabam? Para que gaveta da tua emoção eles vão? Numa gaveta muito especial, de amor, de gratidão, de aprendizado. E você fica com algum souvenir? Você faz alguma coisa para eternizá-los? Algum caderno? Não, está um pouco na memória. A memória não está muito boa mais não, né, Américo? Mas eu tenho, por exemplo, uns anjinhos, né, que eu usava na minha mesa de secretária quando eu fiz Explode Coração, que eu fazia uma secretária, uma novela da Glória Pérez, que eu fazia a Ebinha, que ela era compulsiva por chocolate. Então, aqueles anjinhos eu tenho em casa. Você falou que a memória não está boa. Você decora fácil? Olha, é o tal negócio, né? Só você começar. Quando eu comecei a ensaiar agora essa peça, As Meninas Velhas, eu tive um pouco de dificuldade. Porque também eu estava passando, Américo, por um problema emocional muito grande. Eu estava com um irmão com um problema de saúde e que depois ele veio a falecer durante a peça, né? Então eu tive uma dificuldade. Mas eu digo para você que o elenco, a Bárbara Bruno, a Nádia Nardini, a Lucinha Lins, foram de uma generosidade de me ajudarem nas falas e sabendo o que eu estava passando, foram de uma cumplicidade. Então eu não tenho a dificuldade de decorar, mas nesse trabalho eu tive devido um momento que eu estava passando. E também tem uma coisa, eu já estava há alguns anos fazendo só trabalhos lendo. Estava fazendo o Cora e Adélia, que não era um trabalho decorado, era um trabalho lendo. Quer dizer, eu lia as poesias, representava lendo. Mas já teve branco em cena? Nossa, meu bem, mas eu tenho até hoje. E da angústia? Meu bem, você fica com aquela cara que você não sabe assim, eu estou aqui, não estou aqui, o que eu esqueci? Aí eu tenho um péssimo defeito. Nessa não dá muito para fazer não, né? Mas eu tenho riso frouxo. Um riso frouxo, ai meu Deus. Mas eu não sei se você tem a mesma impressão que eu. Quando o público percebe que acontece um branco, o público é generoso. Ai, muito, Américo, muito. Acontece isso, né? Ele percebe, né? Então essa peça, que aliás tem mexido muito com o meu emocional. Eu estou muito feliz de fazer, mas... Nessa peça você morre também. Nessa peça morre e mostra, né, um lado que eu acredito. Então então 2 vezes. Essa quer dizer, eu não contei ainda, porque como todo dia eu estou fazendo, então eu não tenho a sensação da morte. Então eu não me lembrei da morte dela, né? Mas, e que vai para aquele lugar no céu, aquela coisa toda, que é o caminho que eu quero seguir, né, para poder, que eu mais acredito até agora. Mas ainda me deixa com pânico e dúvidas, né? Mas o branco, ai, Américo. Aí eu digo assim, meu Deus, o que eu vou falar mesmo agora? Mas as meninas, essa peça tem uma coisa tão incrível, tem uma cumplicidade tão grande, um camarim tão maravilhoso, uma coxia. Qual o nome da peça? As Meninas Velhas. Com né? Sônia de Paula, Com Sônia de Paula, Lucinha Lins, Bruno. Nádia Nardini, Bárbara Bruno. Direção do Tadeu Aguiar, figurinos lindos do Cláudio Tovar e texto do Cláudio Tovar. Então, E direção musical do Claudinho Lins. trilha sonora linda. Tudo muito, muito, muito
gente muito talentosa, desculpa a modéstia, né? Tudo muito cuidadoso. Muito cuidadoso, você disse a palavra, talentosos e cuidadosos. Então, por exemplo, a gente se ajuda muito, porque ali, como eu digo para você, a nossa coxia é tão entrosada que você chega em cena, todo mundo fala para a gente, é uma verdade, pensam que a gente realmente somos amigas da vida toda, que a gente teve uma cumplicidade muito grande. Mas é a coxia, como diz o Ari Fontoura, que uma coxia é muito importante. Coxia é o segredo do sucesso do fracasso de uma peça, né? Eu acho. Do sucesso do seu... eu não digo o sucesso de público, mas o sucesso da realização daquele trabalho. Mas isso passa para o público também e acho que leva para frente, viu? Eu tenho a impressão sim. Então... Você gosta de se ver, Soninha? Você se vê com os olhos da generosidade ou os olhos da severidade? Com generosidade. Eu vejo com generosidade, porque aquela coisa assim, eu devia ter feito assim. Então, eu sempre acho que vai fazer de uma outra maneira. Mas, naquele momento, foi aquela maneira que eu achei para fazer. E você... Eu sou generosa comigo. E você consegue enxergar a evolução na atriz que começou por atriz de hoje? Consigo ver na pessoa. A atriz que eu sou hoje é o que eu digo. Por isso que eu não tenho arrependimento das coisas que eu fiz. Porque todos aqueles erros e acertos contribuíram para essa atriz que eu sou hoje. Certo. Ô, Soninha, a televisão, por mais que você faça sucesso no teatro, por mais que você possa fazer sucesso no cinema, o teatro e o cinema não tem a característica de te tirar do anonimato. O ator só de teatro não é conhecido do grande público. A televisão tem essa capacidade. Quando é que você se viu popular? No Estúpido Cupido. E como é que você lidou com isso? Eu dizia, meu Deus, olha lá de Orlândia para o mundo, né? Eu via na praia e as pessoas todas reconhecendo, a Cissa. Aí é uma emoção, Américo, que você... E ao mesmo tempo você fica naquela vaidade, todo mundo me conhece, eu estou na televisão. Mas tem uma coisa assim, a atriz que faz a novela, né? A atriz que faz aquela novela de sucesso, para você ser chamada como Sônia de Paula, demorou um pouco. Você já foi confundida com outro alguém? Muito. Você é a Sônia Mamed? Eu digo, não, aquela maravilhosa já está no andar de cima dando risada lá em cima. Você é quem? As pessoas às vezes confundem. Mas com a Sônia Mamed, que foi uma grande comediante. Sim. Aí eu digo... Aí tem uma pessoa... Às vezes as pessoas na rua te param e dizem assim, eu te conheço de algum lugar. Eu digo, eu sou atriz. Mas você lembra? Aí eu falo, eu sou generosa com o público, mas também mostro meu temperamento. Também, quando a pessoa fala assim... Um dia uma mulher falou assim para mim, no mercado. Tava... fulano é isso, fulano é aquilo, falando de colegas, né? Aí, querendo pichar todos os colegas, que fulano era isso, fulano era aquilo. E aí, ela disse assim para mim, e essa menina aí é a tua neta? Para minha filha. Eu digo, não, querida, bisneta. Porque eu estou aqui no mercado hoje, inclusive, vim convidar os meninos para minha festa de 80 anos, que vai ser no Copacabana Palace, e queria convidar a senhora também. Se você quiser ir, vai ser um prazer. Então, também sei ser sarcástica. Agora, exatamente, você falou, como é que essa coisa de, por exemplo, a popularidade acaba gerando invasão de público e invasão, ainda mais em dias de hoje com a internet, que é terra de ninguém. Você já se sentiu invadida, já se sentiu... E como é que você blinda isso? Aí eu lido como eu lidei no mercado com a mulher. Na internet eu coloco coisa muito pouco, porque eu não domino muito, né? Mas eu acho que essa coisa das pessoas, você tá almoçando e a pessoa te pedir para tirar uma foto, para te pedir um autógrafo, acho que faz parte. Acho que a gente, no meu caso, quem quiser... Quem se incomoda, eu também respeito. Mas, no meu caso, eu busquei isso. Então, eu fico feliz de ser reconhecida. Mas foi vítima de fofoca alguma vez? Maldosa? Olha, quando eu fui envolvida numa fofoca, era uma verdade.
Então, eu não levei como fofoca. Eu só não gostaria que isso tivesse vindo à tona, porque envolvia uma terceira pessoa. Né? Então, não foi bacana por causa disso, mas era uma verdade. Então, eu também nem briguei nem nada. Eu digo, tem uma frase que eu gosto muito, é o seguinte: tudo que você não alimenta, morre. Verdade. Se você não alimenta o amor, ele morre. Se você não alimenta o ódio, ele morre. Se você não alimenta a fofoca, ela morre. Verdade, verdade. Você disse que você fez um período O Planeta dos Homens. Quero te perguntar duas coisas. A importância do Escada, né? E a segunda coisa, por que você acha que a crítica, de uma maneira geral, vê a comédia como gênero menor? Uma vez que a gente sabe que fazer rir é muito mais difícil. Muito mais difícil. Primeiro fala do Escada e depois fala dessa coisa da crítica enxergar a comédia como gênero menor. Eu digo mais uma vez para você que sou uma mulher de sorte, porque eu fiz Escada no Planeta e depois no Vivo Gordo, fiz Escada para Jô Soares, para Gildo Ribeiro, para Roberta Azevedo, para Paulo Silvino, Walter Dávila. Então, gente, aqui, meu Deus, eu quero essa escada para o resto da minha vida. Mas é importante fazer, o Escada tem que levantar bem a bola. Tem que levantar. Você também não te colocam de escada se você é uma qualquer, não. Então, eu acho que quando eles me escolhiam para ser escada, era por causa que eu dava conta do recado, né? E o fato da comédia, eu não senti muito isso, Américo, porque, como eu disse para você, eu fazia uma novela, fui para a linha de show, depois voltei para a novela, voltei para a linha de show, voltei para a novela. Eu acho que antigamente as pessoas pensavam que a comédia era uma coisa menor. Eu acho que hoje em dia a gente não está pensando assim, não. Eu acho que, graças a Deus, evoluíram. Né? Mas o ator de comédia nunca ganha prêmio de melhor ator, ganha sempre de melhor ator de comédia. Isso ainda é assim. Mas aí eu acho o seguinte, porque o ator de comédia, ele fez para ganhar o prêmio uma comédia. Então, por exemplo, desculpem, eu não vi, por exemplo, eu vi Chico Anísio fazendo um trabalho de drama, né? Mas eu soube, o Moacir Franco, maravilhoso, ganhou um prêmio fazendo uma pontinha no filme Palhaço do Selton Mello, e ele era como humorista, né? Então, eu acho o seguinte... Ele está super bem também no Segunda Chamada, né? É maravilhoso. Então, eu acho o seguinte, quando você chama um ator, você tem que chamar um ator de comédia para fazer um drama. Então, aí eu acho que ele pode vir ou não a ser premiado. Agora, se o ator de comédia, ele foi premiado como ator de comédia porque ele estava fazendo uma comédia. Você gosta do improviso? Adoro. E de trabalhar com quem improvisa? Eu gosto, né? Porque eu aprendo, né? Mas é difícil. Eu não cheguei a trabalhar com o Jorge Dória. Com o Eric Johnson? Eric Johnson também nunca trabalhei, né? Mas são grandes improvisadores, né? Então, eu espero ter oportunidade para a gente bater uma bola. Mas é fácil voltar para o texto depois, quando improvisa demais? Eu acho difícil. Você tem que você tem que saber muito. E eu acho que o Dória, o Eric Johnson fazem isso muito bem. Eu não tive essa oportunidade. Nessa peça, que a Elba me substituiu, Vivo Cordão Encarnado, eu tinha um número de plateia e depois voltava. Mas era um número de plateia. Eu nunca tive a pessoa dando continuidade comigo, batendo uma bola, o público, e depois eu voltar. Mas deve ser muito difícil. O Eric Johnson faz isso muito bem. Soninha, por que o vilão é tão sedutor? Porque a gente tem aquela... Como é que eu vou te dizer? Aquele lado bruxinha, né? Que você gosta de ver na outra pessoa. E esse lado bruxa, é o lado que seduz, porque é o lado que a gente tem vontade de mostrar e não tem coragem. O vilão é o que movimenta a história, o vilão dá ação para a história, né? Eu acho que as pessoas dizem muito isso. Eu acho que tem várias maneiras de seguir uma história. Eu não levo só o vilão carrega uma história ou dá rumo à história, não. Não é isso que você quis dizer? Não, eu quis dizer que ele dá ação para a história. Dá uma ação? Ele dá, mas eu acho que também o mocinho dá ação, a bondosa dá ação. Mas acho que ficou assim um pouco...
colocado assim, que o vilão, eu não acho isso Você não. gosta de fazer vilã? Eu fiz só uma na minha vida, né? Que foi essa uma novela que eu fiz no SBT, Meus Filhos, Minha Vida. Depois vocês discutem isso. Mas tem mais uma coisa. O quê? Já que o casamento vai ser aqui, a recepção para os convidados também, eu acho que a gente devia mandar convites especiais. Eu não entendi. O que é que você chama de convites especiais, Doca? Mamãe, as pessoas apresentarem os convites assim que chegar. O quê? Olga, pelo amor de Deus, onde é que você teve essa ideia? Que ideia mais maluca, minha filha? É sim, papai. Eu quero uma seleção rigorosa dos convidados. Mas, francamente, Olga, eu não vou pedir a nenhum convidado meu que apresente convite na porta. Afinal, na sua casa não é buffet. Então, vocês fazem como quiser. Eu gostei, mas eu acho que a gente tem outras coisas para mostrar, mas gostaria de fazer, mas não adoraria não. Mas eu acho que eu tenho outras coisas para mostrar mais do que uma vilã. E o que você gostaria realmente de fazer que você ainda não fez? Eu gostaria de fazer uma palhaça. Uma palhaça, mas eu gostaria muito também de fazer... aliás, estava conversando com um amigo meu e ele me falou que a Irene Ravache fez isso há anos atrás, e a Luciana, que está fazendo Judy Garland no Rio de Janeiro, misturar a vida com uma vida de uma personagem. Eu gostaria de fazer, mas eu tenho uma palhaça. Eu tenho muita referência de palhaço dentro de mim. Por causa da coisa do circo. Né? Do circo. Então eu gostaria ou de produzir. Produzir ainda não posso falar, porque é uma coisa que não está assinada ainda. E talvez eu produza uma coisa sobre palhaços, mas eu gostaria de fazer uma palhaça. Soninha, o bom do fracasso e o ruim do sucesso, na sua opinião? O bom do fracasso é que você aprende, né? Se você souber aproveitar o que aquela experiência ruim te deu, né? Eu sempre soube aproveitar. E o ruim do sucesso, para mim, não tem coisa ruim, não. Porque eu quis muito fazer sucesso. Então, todas as coisas que aconteceram, eu separada nas ruas, quando eu não podia ser, talvez... nunca teve isso, né? Mas fui invadida a minha privacidade, tudo foi válido, porque eu quis isso, eu busquei isso. Quero falar um pouco da Sônia de Paula público, tá? O que é mais difícil de assistir? Um bom texto feito por atores não tão bons ou um mau texto feito por atores muito bons? Eu acho que as duas coisas vale a pena. Você assistir um bom texto, né? E também, mesmo com péssimos atores, porque aquelas pessoas estão ali. Sempre uma coisa que muito me incomoda em todas as profissões, assim, a gente precisa de gente de experiência. Mas se você não tem experiência, como é que você vai saber? Então, eu vou dar um exemplo, como eu falei dela anteriormente, dei um grande valor à Grazi Massafera, mas aí tem um exemplo. Ela fazia uma novela de um texto maravilhoso do Manuel Carlos e ela estava péssima na novela. Mas ali ela foi aprendendo. Então, um todo numa peça não é só o texto e os péssimos atores. Tem um cenário, tem um figurino. Então, eu acho que um todo é muito importante você ver. É importante você ver e ficar imaginando, se esse texto fosse falado pelo Juca de Oliveira, pelo Fagundes, pela Joana Fon, pelo Zé Dumont, né? Ou também dizendo assim, meu Deus, por que o Ari Fontoura está falando esse texto tão ruim? Mas eu acho que tudo vale a pena. Teatro morre? Nunca. Desde que eu comecei há 50 anos atrás, o povo diz... mas não morre. Ele dá um desmaio, dá uma desmaiada, aí a gente dá uma injeção e vem outras pessoas, e aí ele renasce das cinzas. Nessa mesma linha, a telenovela vem passando por um processo de grande transformação. Como é que você vê o futuro da telenovela?
Eu acho que a novela vai ser para sempre. Talvez não seja como uma... Você vê que, num passado, a gente teve uma novela, eu não assisti, não, ouvi falar, mas é um pouco da minha época, chamada Redenção, que foi anos e anos, né? Então, agora a gente tem uma novela que tem... Eu fiz uma novela que tinha 200 capítulos. Agora as novelas já estão menos, aí vem os seriados, mas o formato da novela, com série, ou tem outros nomes que as pessoas dizem, eu acho que não morre nunca. Eu acho que o brasileiro, eles gostam de sentar e ver a novela. Durante muitos anos, a Globo foi hegemônica na produção de novela, foi referência. A hegemonia é boa? Ou a Record, por exemplo, agora? Não, maravilha. Eu nunca trabalhei na Record, mas eu acho importantíssimo, né? Você ter outras para nós e até para a TV Globo mesmo, para a Record, você ter concorrentes e você saber o que um outro está fazendo, para você ver o que você não pode fazer, o que você pode fazer melhor. E para a gente, não só para mim como atriz, para os profissionais, é importante a gente ter várias opções e várias emissoras onde a gente possa mostrar o nosso trabalho. Você viu que Gênesis deu só para ator 450 empregos. Maravilha. Por acaso eu vi um pedaço de uma qualidade. Você sabe... E você é... Qual a tua religião? Não, eu sou uma pessoa espírita, como é que eu digo? Espírita, né? Porque eu sou uma pessoa de fé. Eu leio a palavra todos os dias, mas eu sou como aquele personagem da Corina, das Meninas Velhas. Eu acredito em Ansan, eu acredito no Espiritismo, eu acredito... Tudo que tem o nome de Jesus, eu acredito. Então eles falam. Então eu acredito, eu sou mulher de fé. E as histórias bíblicas são bem legais, né? Muito, muito. Achei que foi super... valeu a pena. Mas não é só para quem é evangélico e para quem é... Não, é importante. Eles fizeram de uma qualidade... Eu lembro que eu vi uma cena, não foi no Gênesis, não, foi no Antes dos 10 Mandamentos, quando abre o Rio Vermelho, de uma tecnologia incrível. Então, foi maravilhoso. Me lembro, Américo, quando eu estive em Portugal, e estava passando uma novela, aí alguém disse para mim, um colega seu de profissão de jornalista, perguntou, mas vocês fazem novela muito bem, a da gente é muito ruim. Eu falei, vocês estão começando, gente. As primeiras novelas da Globo também não eram tão boas, me disseram. Então, vocês estão começando. E você vê que hoje eles estão fazendo novelas muito bem. Então, é tudo também uma coisa de você dar uma continuidade. Então, eu espero que as outras emissoras, o SBT, a Record, continuem com novelas, porque eu tenho certeza que vai ter a qualidade tanto quanto na outra emissora. Sônia Rita, partindo para o final, já quero te agradecer desde já a tua simpatia, a tua disponibilidade. Sempre deixo pergunta para fazer para uma próxima oportunidade, para te chamar de novo. Claro. Mas eu quero te fazer 3 perguntas finais. Na verdade, eu quero saber que você me fale um pouco dos teus projetos. Eu sei que você produz teatro para criança. Quero que você me fale um pouco disso, do que você está fazendo além da peça As Meninas Velhas. As Meninas Velhas. Me fala um pouco dos teus projetos, o que você tem feito. Eu faço um projeto há 12 anos que chama Lê Pra Mim, que é um projeto de incentivo à leitura. Já fiz em vários lugares, faço em escolas, em centros culturais, dentro de comunidades. Faço um trabalho também só em escolas, desculpem, só em escolas públicas, para as crianças terem noções de primeiros socorros, que chama Caixa Mágica dos Primeiros Socorros. Estou com alguns projetos para poder captar, né? Então não posso nem falar porque eu estou captando, então não sei nem se vai sair. Esses 2 eu já tenho patrocínio para poder continuar agora no mês de agosto. E faço a peça, né, As Meninas Velhas, que está aqui no Teatro São Cristóvão, no Shopping da Moca, né? E muito feliz. E né? trabalhar com criança? Para criança? Eu digo o seguinte, trabalhar com criança e para criança. Eu tenho muitas coisas na minha carreira, são 51 anos de teatro, cinema, televisão, mas eu gostaria de ser lembrada pelo projeto Lê Pra Mim, que é um projeto de incentivo à leitura para as nossas crianças nunca deixarem de sonhar. É que eu defino esse projeto meu de literatura. São 51 anos de carreira.
talvez 100 vidas vividas ou mais, não sei. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que essas 100 vidas somadas acrescentaram à vida da mulher Sônia Maria de Paula? Você teria uma trajetória diferente, não tivesse sido atriz? A atriz fez a mulher mais feliz? Me fala um pouco sobre isso. Olha, muito feliz. Por exemplo, o que eu estava falando para você anteriormente, que as novelas te dão... Você realiza teus sonhos. Quando eu fiz Sem Lenço, Sem Documento, eu cuidava de uma criança e a minha filha, eu tenho uma filha. Depois Deus me deu, eu tinha perdido uma filha muitos anos atrás, e Deus me deu uma filha que eu tenho, que chama Maria Eduarda. Essa profissão e as pessoas que eu encontrei só me ajudaram nessa pessoa. Desculpem, gente, às vezes pode até parecer modéstia, essa pessoa linda que eu me tornei, essa mulher, né? São 69 anos de muito orgulho da Sônia Maria de Paula, da sua trajetória. Eu nunca tive que pisar em ninguém. As pessoas que eu magoei, eu tive a oportunidade de me desculpar, de reconhecer o meu erro. E eu tive a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, né? E agradecer a um Deus maravilhoso que fez com que eu tivesse sucesso como mulher, como mãe, como colega de trabalho, como uma grande profissional que eu me tornei e que eu sou. Eu quero agradecer, América, você, né, Marcelo, pela oportunidade, né, de eu estar contando um pouco da minha trajetória. Se eu estou emocionada, é porque eu estou muito feliz, né, de ter essa oportunidade que muita gente gostaria de ter, de poder falar um pouco de si, dos teus sonhos realizados. Muito obrigada. Quem te agradece, eu, Soninha, quero dizer, eu te agradeço pela simpatia, te agradeço pela disponibilidade. Eu faço praticamente a mesma entrevista com todo mundo, mas em cada uma é muito particular. Em cada uma eu aprendo bastante e aprendi bastante hoje. Te agradeço. Amém, amém. Deus abençoe a nós. Ô, Lorena, você não vai não? Vai ficar aí? Ficar pra descansar. Lorena, você já viu isso aqui? Os matinhos nasceram de novo. A gente arranca todo dia e essas ervas daninhas voltam a crescer. É a vida, irmã. Cadê? Como é que é, seu velhaco? Tá ficando rico e não conta pras amigas? Quem dera. Escondendo o jogo, hein? Quem é o bonitão? É o militar, você não tá vendo? Soldado? Cabo, menina. Oba! Então é um homem importante. Mas o que ele veio fazer aqui em Jaratataca? Pergunta pra ele. Ah, Ednei, que fez? Imagina se essa incompetente sabe fazer um jantar requintado. Comprei. Dona Zoraide, eu estou aqui na sala. Eu ouvi quando a senhora me chamou de incompetente. Ah, vai cuidar do seu serviço. Vai, Ednei.